Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como que vocês estão? Espero que bem. A aula de hoje é modernismo, pré-modernismo, para ser mais exata, que modernismo é semana que vem. Ok, o que a gente pode começar dizendo sobre o pré-modernismo? Que ele não foi uma escola literária, mas sim uma forma de transição. Ali, depois, na última aula que vocês tiveram de simbolismo, para o modernismo. Então, ele vai ser aquela parte de transição. Vai ter algumas características das outras escolas literárias, mas também vai estar caminhando, né, aí para o modernismo. Então, esse é o diferencial do pré-modernismo e é importante ressaltar que ela não é uma escola literária, o pré-modernismo não foi uma escola literária, e sim um movimento de transição, como nós já vimos também em outras, entre ali o simbolismo e guiando para o que nós vamos ter hoje, que é o modernismo, ok? O contexto histórico. O pré-modernismo aconteceu no século XX, ok? Entre os anos de 1900 a 1922. Lembrando que posteriormente estaremos falando sobre isso, mas nós teremos a Semana da Arte Moderna em 1922, que estará inaugurando o modernismo. Então, essas são as datas, né? E o que está acontecendo no Brasil, o contexto histórico brasileiro nessa época, para esse pré-modernismo, para essa influência na arte e para essa influência também na literatura, certo? Então, aqui no Brasil a gente estava passando um período bem conturbado, de muita revolta, de revolução, do público buscando problemas sociais, lutando pelas suas causas, cada um dentro das suas características, cada um dentro da sua região. Então era um período muito forte de muita revolta. Nós vamos ter a Revolução do Canudos, aqui na Bahia, em 1986, o ciclo do cangaço no Nordeste, que vai mostrar muito aquela realidade do Nordeste, do cangaço, etc. Nós temos o ciclo da borracha aqui na região Norte, a revolta da vacina, Rio de Janeiro, revolta da chibata, também no Rio de Janeiro, greve dos operários, que foi em São Paulo, né? E que foi em São Paulo, então esses são alguns dos conflitos que estão rolando. E para vocês repararem, não é só numa região que está concentrada essas revoltas, igual antes, que às vezes tinha uma revolta em Minas Gerais, porque ali era o centro e etc. Mas hoje não, nesse período do pré-modernismo não era assim. No período do pré-modernismo, as revoltas e a revolução estavam acontecendo em todo o país, no norte, no nordeste, no centro-oeste. Então, tipo assim, era uma coisa que estava abrangente, não era uma só região, mas sim vários locais lutando cada um por a sua causa, cada um por um problema social daquela região, ok? E nesse período também nós vamos ter aqui a República de Café com Leite, eu acredito que vocês lembrem, era aquele domínio da região do café, região do leite, que trocava os presidentes, etc, etc. Então, isso também está dentro do contexto histórico aqui no Brasil. E falando a nível mundial, nós temos a Primeira Guerra Mundial nesse período também, pega um pouco desse período. E é importante dizer que não vai influenciar diretamente a literatura, a arte no Brasil, mas tem uma certa influência sim, porque é a nível mundial, é uma coisa que está acontecendo no mundo, é uma coisa que vai engajar muitas vezes os escritores também. Então é importante ressaltar que nesse contexto histórico era um período de muita revolta, um período de muito conflito dentro do país e também no nível mundial, foi um período com muito conflito mundial também. É importante ressaltar, ok? Valores e influência. Os valores e influência nós temos. Valores é o que eu digo que o autor vai querer mostrar para os que estarão lendo. O que o autor quer transmitir para os leitores? Ele vai estar muito engajado nesse período do pré-modernismo com problemáticas sociais. Então, ele vai falar muito sobre o Brasil esquecido, o Brasil que não aparecia nas literaturas anteriores, sobre o Brasil doente, o Brasil pobre, aquele ignorado, esquecido, sobre essa figura do brasileiro, o brasileiro que fica de canto. Então, ele vai começar a retratar esse brasileiro. E não o brasileiro que todo mundo já estava vendo, que era só burguesia, o Brasil perfeito, o país
maravilhoso, natureza. Não, ele vai falar a realidade e o bom do pré-modernismo, diferencial do pré-modernismo é que ele está super engajado nas problemáticas sociais também. Então, isso é muito importante. E ele também vai mostrar os valores de uma interpretação social muito importante, que é o seguinte: não é só saber o problema, mas saber como resolver esse problema, da onde que esse problema vem, por que ele existe. Então ele vai estar inteirado de tudo, vai mostrar o problema, da onde que ele veio, quais as consequências desse problema e por assim em diante. Que eu acho que é muito importante, que também é um grande diferencial das demais escolas anteriores, ok? E como influência, nós temos a influência do grupo pagadista, ou seja, ele mantém um passado vivo, ele vai falar sobre alguns assuntos e sobre algumas partes técnicas das outras escolas literárias. Muitas vezes misturam alguma coisa, o autor pega mais simbolismo, o autor pega mais romantismo, mas sempre vai ter uma influência também no pré-modernismo de escolas literárias anteriores. Porém, ele também é um grupo renovador. Por quê? Porque ele está caminhando para o modernismo e para uma forma própria, uma forma diferente de escrever. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa pegada do passado, de características de algumas escolas literárias anteriores, ele também vai ter essa pegada renovadora, essa pegada moderna, digamos assim. Okay? Características do pré-modernismo. O que nós podemos dizer como características do pré-modernismo? Ele vai ter muita questão do regionalismo, que vai ser o homem local, ele vai retratar nas escrituras dos livros, muitas vezes o homem daquela região, que não era muito retratado, a não ser no romantismo, né? Então ele vai falar o homem do sul, ele vai falar sobre o homem do nordeste, do norte, centro-oeste, as suas tradições, as suas problemáticas. Por exemplo, no ciclo do café, no norte, vai falar sobre isso, sobre a revolta do cangaço, vai falar sobre isso, colocar as formas que são marginalizadas. Sobre o sul, vai falar sobre as tradições, vai usar uma linguagem da região também para ter aquela aproximação com o leitor também, que é muito importante ressaltar isso. Então, ele vai estar interligado com essa parte regional do Brasil e mostrar as suas tradições, características e problemáticas também de cada região, ok? Ele vai denunciar a realidade. Como eu disse, os autores aqui eles estão muito ligados com a problemática social. Então, ele vai denunciar qualquer realidade, ele vai falar o que está acontecendo, vai denunciar o que está acontecendo, formas de mudança, enfim, ele sempre vai fazer críticas sociais, geralmente também locais, ok? Sobre algum determinado local, alguma determinada religião. Ele vai mostrar o marginalizado, que até então não era mostrado. Então, ele vai mostrar ali o pobre, o ex-escravo, o bêbado, o doente. É isso que vai estar retratado nas suas escrituras. Então, ele vai querer mostrar aquilo que é real, não aquilo que romantizar o real, mas o real de verdade. Vai ter também muito secretismo literário, que vai ser uma maneira individual de arte, de cada um se manifestar. Não segue um padrão definido, mas cada um às vezes tem uma maneira diferente de escrever sobre algo. Alguns são mais influenciados por determinada escola literária e outros nem tanto. Okay? E também novas formas de expressão eles vão ter, que vai ser aquela parte do conservadorismo, mas também vai ter várias inovações. Então vai ser uma mistura meio indefinida. Eles vão ter a tese, o ensaio e o panfleto, que eles vão documentar os problemas sociais de cada região, ok? Dentro da sua obra. Aqui eu coloquei o principal, né? Que ele tem um interesse por problemas sociais. Ele tem esse interesse por problemas sociais. E daí, o que ele vai fazer a respeito disso? Primeiramente, ele vai denunciar. Ele vai relatar, vai falar sobre. Depois, ele vai protestar da sua forma, da sua maneira. Se ele quer dizer, poxa, isso vai continuar assim? Como a gente pode melhorar isso, né? E ele vai criticar também, vai ter a crítica. Ele vai documentar, porque ele vai falar sobre, ele vai deixar a sua obra mais acessível.
Antigamente, só nas outras, nas escolas literárias, a burguesia não tinha muito acesso. Porém, aqui no Pan-Modernismo, o pobre também passa a ter um acesso maior à informação. Ele passa a ter maior engajamento e ser uma obra muito engajada e mais politizada, que atende também ao público pobre. E o que eu acho muito interessante falar sobre isso é que ele vai mostrar os dois Brasis, né? Digamos assim. Que vai ser o Brasil arcaico, que é aquele esquecido, aquele abandonado, o Brasil rural, digamos assim, e o Brasil refinado, que é o Brasil do litoral. O Brasil onde está a tecnologia, onde estão os burgueses, onde estão as grandes indústrias. Então ele vai mostrar o paralelo entre esses dois Brasis. Nós podemos dizer dessa maneira. Sobre os autores, nós temos o Graça Aranha, que ele vai falar sobre imigração, sobre a chegada dos alemães e a chegada também dos italianos, que estavam muito fortes naquela época. Então ele vai falar bastante sobre essa questão de imigração. Ele faz uma análise lógica do Brasil, do comportamento do brasileiro, do comportamento da burguesia, dos pobres. Ele vai fazer essa análise. Ele tem um romance de tese, que é, ele analisa situações, ele cria uma tese, vai analisar a situação, trazer a problemática, resolver a problemática no final do livro. E ele também tem um sincretismo, porque ele é inovador, ele traz uma visão diferente do que estava sendo trazido até então. Então ele tem um sincretismo. E ele vai falar também sobre a natureza. Mas ele não vai romantizar a natureza, igual a gente viu no romantismo. Ele vai falar basicamente o que realmente acontece, como realmente é. Claro que ele vê a sua beleza, ele analisa, ele fala sobre a sua beleza, mas de forma real, nada romantizado, tá? Coloquei uma imagem do Graça Aranha para vocês e uma obra dele, muito famosa, que é Canaã. Vou colocando a foto do autor e a obra para que vocês se interessem em buscar a obra, pesquisar ou até ler, né? A obra tem algumas que eu já li, que são muito boas, inclusive como repertório na redação. Então, vocês podem aí estar vendo esse livro, pesquisando o áudio na internet, também no YouTube. Enfim. Agora nós temos o Euclides da Cunha. Com certeza vocês também já devem ter ouvido sobre ele. O Euclides da Cunha, ele também é o intérprete do Brasil, considerado assim, podemos dizer, né? Por que ele é o intérprete do Brasil? Porque ele vai rever os conceitos de cultura, ele vai fazer uma análise antropológica, uma análise científica, histórica do país. Então ele é muito inteligente, ele vai fazer toda uma análise, vai interpretar o Brasil mesmo. O porquê que está assim, como que está, de onde vem. Então ele vai fazer toda uma análise não só histórica, como científica e antropológica também do nosso país. E ele faz várias denúncias sobre a realidade social através, às vezes, de panfletos. E vai falar também, ele usa uma linguagem muito rebuscada, que isso já é uma coisa, uma característica anterior das outras escolas literárias, mas que ele ainda vai ter, né, essa característica. E ele faz uma análise sociológica, que é uma histórica, jornalística, ele era o cara, né? Então, embora ele tenha um pensamento inovador por apresentar críticas sociais, ele ainda tem um pezinho nas outras escolas, porque ele usa uma linguagem bem rebuscada, o que não é muito acessível às pessoas mais pobres. Né? Tem uma imagem dele aqui, e um livro, Os Sertões, que vai falar sobre Canudos, a revolta, né? E vocês podem ir atrás para ler, porque é muito bom, que eu já li esse, ok? Vou falar um pouquinho agora sobre o mestre, quem não conhece, né? Monteiro Lobato. Muitas polêmicas envolvendo ele, muitas obras famosas, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então vamos lá. Ele vai ter uma linguagem culta, ele tem boa escrita, ele escreve contos, geralmente. Ele vai falar muito sobre o interior de São Paulo. Eu coloquei aqui no ponto 5, Jeca Tatu, porque podemos resumir as suas obras em Jeca Tatu, porque vai ser um cara do interior de São Paulo que vai falar sobre miséria, sobre a situação dessa pessoa, sobre uma pessoa marginalizada, uma pessoa mestiça, que é excluída da sociedade. Então, vai ser a literatura dele vai ser nesse pezinho aí.
E ele também tem um diferencial porque ele tem a sua literatura infantil, como eu já disse, Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fez muito sucesso, virou seriados, programas, enfim. Então ele também tem o seu diferencial, porque além de escrever contos, ele escreve também literatura infantil, críticas sociais, com uma linguagem sempre muito culta. Coloquei uma imagem dele e aqui na lateral um livro dele, que é Monteiro Lobato, né? Cidade Mortas, que vocês já devem ter lido, e é um livro bem popular, podemos dizer assim, ok? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Lima Barreto. O Lima Barreto, ele tinha uma linguagem bem coloquial, ele apresentava temas diferentes, falava sobre o local, uma linguagem mais simples, às vezes. Ele era um brasil-fanista, né? Como eu posso dizer? Ele tinha um certo nacionalismo na sua fala. Mas tudo isso, gente, era ironia, tá? Ele exaltava o Brasil, o patriotismo, mas com uma certa ironia. Tipo, até onde você deve ir com esse amor à pátria, entendeu? Até onde você deve romantizar este país. Basicamente é assim, com maneira bem irônica de escrever. Ele também tinha muito essa coisa do personagem popular, das classes baixas, ele buscava a representatividade. Ele também sofreu preconceito racial, então ele ia falar muito sobre o preconceito, principalmente racial, nas suas obras. O subúrbio do Rio ele retratava bastante. E sempre com bom humor e muita ironia nas suas obras, por isso que ele vai falar do patriotismo, mas de uma maneira irônica. Por exemplo, o livro dele, que eu coloquei aqui na tela, Crucifixo de Policarpo Quaresma, que o rapaz, o personagem do livro, vai preso, mas continua com esse nacionalismo, patriotismo doido. Então ele quer evitar justamente isso. Até onde vai levar o seu patriotismo, o seu nacionalismo, e o que isso vai te trazer de bom? Geralmente você viver nada. Então ele vai ter um personagem muito nacionalista e patriota, porém que se ferra por isso, porém que não recebe nada de volta por isso. E nós também podemos citar, gente, Augusto dos Anjos. Ele foi muito importante porque até então são prosas, autores de prosas que eu tenho dito. E ele não, ele escreve poesias. Então, ele começa a ser o primeiro passo para o modernismo. Nós estamos no pré, ele começa a ser o primeiro passo, podemos dizer assim, início do precursor aí do modernismo no Brasil. Ele usa uma linguagem culta, lembrando que ele vai falar muito assim, retratar, né, o século XVIII, então ela fala muito do século XVIII, então ele tem uma linguagem muito culta. Ele faz uma poesia simplificada que vai ser sobre morte, sobre a presença, mas não aquela morte igual no romantismo que é uma coisa mais mística, né? Ou assim, no classicismo, não sobre esse tipo de morte. Ele vai falar sobre uma morte orgânica, sobre a morte da matéria mesmo, pele, do osso, cabelo, o corpo apodrecendo. Então ele vai falar mais sobre isso. E não sobre uma morte céu, inferno, mas sim sobre a morte orgânica do corpo. Já está explicando o tópico 5, interligado com o tópico 2. Ele vai também essa questão do existencialismo, e angústias da vida, antes da morte, sofrimento durante a vida, do trabalho, do desgaste. Coloquei uma foto dele para vocês acompanharem e um livro, que é a única obra dele, na verdade, que é Eu e Outras Poesias, que é alguns livros que eu acho bem interessante, se vocês quiserem ler, vai ser bem mais rápido, porque é poesias, né? Então, é bem mais sucinto. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Semana da Arte Moderna. O que aconteceu? O que foi a Semana da Arte Moderna? Aconteceu em São Paulo, em 1922. Na verdade, não foi uma semana, foram 3 dias, mas o nome é a Semana da Arte Moderna. Que ela foi, assim, o pontapé para o modernismo. A partir dela, começou a vir o modernismo, ok? E por que que ela... Como ela apareceu, né? Tipo, por que aconteceu, como aconteceu. A Semana da Arte Moderna, ela veio com o aumento de imigrantes europeus e também nós tivemos muito descontentamento da burguesia industrial.
O que é essa burguesia industrial? É aquela burguesia que ela vai investir nesse novo modelo de arte que está vindo, no modernismo. Então, tinha um grande descontentamento dessa burguesia que investia com a política da época e também com as exportações de café na época. Então, isso está interligado com a Semana da Arte e com o novo modelo que vem, que é o modernismo. Nós também temos as vanguardas europeias, que estarão sendo explicadas posteriormente, mas que irão, os autores, os escritores irão se basear nelas, né? Expressionismo, surrealismo, por assim em diante. Eles vão se basear nessas vanguardas para criar sua literatura, sua arte, por assim em diante. E temos alguns fatos que podem ser marcantes nesta época. Em 1912, nós vamos ter a chegada de Oswald de Andrade da Europa. Então, ele vai ter um contato com a vanguarda europeia da Europa e vai trazer isso para o Brasil, vai trazer certa influência disso. E assim podemos dizer que é o pontapé inicial para a Semana da Arte Moderna. Em 1913, nós temos a exposição de pintura expressionista de Lazar Segal, que também vai ser baseada na vanguarda expressionista. Em 1917, nós temos a exposição de Anita Malfatti. Muito importante falar sobre a Anita Malfatti, porque ela teve um grande, podemos dizer, ela teve uma grande importância porque ela teve um debate muito forte, um conflito com Monteiro Lobato, por causa que a sua arte era diferenciada, já não seguia o padrão. O nariz, o rosto, as formas geométricas eram totalmente diferentes. Então, Monteiro critica essa nova forma de arte e eles têm, assim, podemos dizer, um certo conflito. E isso faz com que exploda a Semana da Arte Moderna depois dessa crítica do Monteiro Lobato à obra da Anitta. Em 1920, teve a exibição do Monumento às Bandeiras, que foi tipo uma caricatura do Monumento às Bandeiras, né? Teve uma exposição disso e isso também contribuiu para a Semana da Arte Moderna. Na verdade, ela aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, não por uma semana, né? Mas o nome é uma semana. E lá foram encontradas conferências, nós tínhamos literatura, arte, pintura, música, e tudo isso como uma forma de apresentar novas versões do que seria arte, nova forma de criar arte, nova arte, né? A todos ali, e inaugurar essa nova fase que estaria a vir, que seria o modernismo. Okay? Então, nós temos também característica importante. Que características nós vamos ter? Nós vamos ter a desintegração do passado, eles vão romper com os modelos que estavam vivos até então. Então, nós vamos ter esse rompimento com o passado. E uma atualização intelectual, porque eles tinham que estar sempre atentos às outras coisas que estavam acontecendo para que pudessem escrever, para que pudessem inaugurar essa nova fase. E também uma fase de pesquisa, porque eles precisavam aprofundar na história, aprofundar na cultura do país para criar um novo movimento. E uma criação estética totalmente diferente do que estavam acostumados até então, porque eles vão misturar gêneros, não tem uma regra a ser seguida. Vão misturar gêneros, misturar tudo. Vai virar uma bananeira. E a consciência criadora nacional também, que vai ser um apelo ao Brasil, mostrar o Brasil, mas mostrar o Brasil sem romantizá-lo, mostrar o Brasil como ele realmente é, como ele deve ser mostrado. Vai elevar o Brasil quando necessário, quando digno disso, mas também vai fazer críticas nessa mesma intensidade. Ok? Então, gente, obrigada pela atenção. Por hoje é só, tá? E semana que vem eu volto com o modernismo para vocês. E vai ser a nossa última aula da escola literária. E vamos entrar em outros conteúdos com outros professores. Ok? Tchau, tenham um bom final de semana, uma boa semana.